No ar, mais uma edição do programa Rede Escola Notícias da Educação, um espaço dedicado ao universo escolar, onde professores, estudantes e familiares têm a oportunidade de discutir os rumos da educação brasileira. Veja os destaques de hoje. Um balanço do que aconteceu no primeiro dia de provas do Enem e como estão os estudantes para o segundo dia de provas. Em São João de Meriti, no Rio de Janeiro, um curso preparatório para o Enem em pleno shopping center. Alunos cegos do Instituto Benjamin Constant ensinam matemática nas turmas regulares do ensino fundamental. Olá! Sejam bem-vindos! A matemática ainda assusta muitos estudantes. É sempre um desafio, mas é importante, então, quando um professor desenvolve métodos de ensino que facilitam a aprendizagem da matemática. Não é mesmo, Clarissa? É verdade. No Instituto Benjamin Constant, que é dirigido para estudantes cegos ou com deficiência visual, os alunos estudam a matemática por meio de um método japonês e já estão repassando o que aprenderam aos estudantes de escolas públicas. Essa técnica vem do Oriente, mas você não precisa entender japonês para aprender. Na verdade, é uma forma de fazer cálculo que está toda aqui, ó. Por isso, ela é tão acessível. Você conhece o soroban? É um tipo de ábaco que foi trazido do Japão pelos primeiros imigrantes japoneses e que ele foi adaptado posteriormente pelo Joaquim Lima de Moraes para o uso dos deficientes visuais. E você consegue fazer adição, subtração, multiplicação, divisão, decimais, MDC, MMC, a potencialidade do soroban é imensa. O soroban ele não é exclusivo para deficiente visual. O soroban ele é acessível e importante para qualquer pessoa, seja ela vidente, seja ela deficiente visual ou qualquer outra necessidade especial. É importante conhecer o soroban, ele desenvolve estratégias de cálculo mental, habilidades mentais que são muito importantes. A primeira ordem é a ordem das unidades, a segunda ordem é a das dedos. Manuela convive com a deficiência dentro de casa. Por isso trouxe a avó Carmen para participar desse encontro dos alunos do Colégio Pedro II com os do Instituto Benjamin Constant, instituição de referência no tratamento com deficientes visuais. Hoje estão todos juntos em uma aula de matemática. Eu achei muito legal também, porque minha avó veio aqui, ela trabalhava no Benjamin Constant, só que ela se aposentou. Aí ela veio aqui para fazer uma visita. Os alunos do Pedro II conheceram a história e a função do soroban. Em seguida, os alunos do Benjamin Constant se dividiram em grupos para ensinar as crianças como manuseá-lo. Essa técnica de matemática traz as contas para as pontas dos dedos. Gabriele se encantou de passar de aluna para professora. Eu estudo no Benjamin desde pequenininha, desde 1 ano e meio de idade. Eu fiquei muito feliz porque, além de ser uma experiência, né? Porque no futuro eu também, quem sabe, eu posso ser uma professora, né? Uma professora de soroban, uma professora de braille, que é uma escrita que a gente escreve, né? Então é uma experiência muito legal, muito divertida que eu tô amando. Eu costumo dizer que eu estava falando para eles que eles estão mais espertos que eu. Eles estão sabendo melhor que eu. Eles chegam para ensinar, que tem um saber, que tem algo para ensinar, que tem algo para compartilhar, como iguais, mas iguais em suas diferenças também. Então, isso é fundamental, né? Para a gente é fantástico. Nós temos aqui no Pedro II o Núcleo de Assistência a Pessoas com Necessidades Específicas, que é o NAPNE, onde os alunos com alguma necessidade específica são atendidos, é um complemento que a gente faz na sala de aula e a gente busca o tempo todo, já com os alunos aqui da escola, com os professores, com o corpo docente, essa integração. A experiência pedagógica une os alunos que daqui a alguns anos podem estar dividindo a mesma escola. Meu nome é Rafael, sou da turma 801, já estudo no IBC há 12 anos, daqui a pouco, em 2019, eu já planejo estudar no Pedro II de São Cristóvão. É um convênio que a gente já tem há 20 anos com o Pedro II, a gente está expandindo agora com as políticas de inclusão, né, que são nacionais, são de ordem nacional, e é só avançar, né? Isso para a gente com certeza é um marco.
A Lei Brasileira de Inclusão, que beneficia uma média de 45 milhões de brasileiros, estabeleceu um sistema educacional inclusivo em todos os níveis e modalidades de ensino. A inclusão é uma lei, mas a gente tem que estar junto nessa lei, vivenciando essas oportunidades como professor de escolas regulares e como professores de escolas especializadas. Veja só, e é justamente a matemática um dos desafios da segunda etapa do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, neste final de semana. No primeiro dia de prova, a Rede Escola acompanhou a movimentação e durante a semana ainda conversou com estudantes e professores. Vamos ver! Entre os estudantes era perceptível a tensão. Após 1 hora do fechamento dos portões, mais de 6 milhões de estudantes em todo o Brasil se encontram assim, atrás dos muros das escolas, para fazer o primeiro dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio. Do lado de fora, o nervosismo ficou por conta dos pais. E como fazer para diminuir a pressão nos momentos que antecederam o exame? Passando calma, tranquilidade, para não gerar tanta expectativa, porque eu acho que o emocional conta muito. A gente acaba ficando ansioso junto com eles, né? A primeira vez que ela veio fazer, assim, na primeira semana ela estava mais tranquila, aí depois ela ficou mais ansiosa. Eu falei, e eu também, né? Como é que foi sair da prova e ver sua mãe aqui na porta? Foi tranquilo, né? As perguntas que eu já esperava que ela fosse fazer e tal. O que ela te perguntou? Como é que foi a prova, a primeira coisa. Eu fui bem, mas no final já estava meio sem paciência, porque redação é chato, porque você tem que fazer o rascunho, depois passar limpo, marcar cartão resposta, é puxado. Eu achei a parte de linguagens bem fácil, eu achei o tema da redação muito bom e achei a parte de ciências humanas um pouco mais complicada, mas eu achei principalmente a redação muito boa para fazer. É a primeira vez que eu faço, então não achei nada tão impossível quanto eu tinha em mente, sabe? As questões também eu achei que não estavam tão complicadas quanto nos outros anos, como eu já fiz. E esse ano eu achei mais tranquilo. As questões não eram difíceis, tinha que saber interpretar. Segundo o INEP, praticamente 70% dos candidatos compareceram. Esse foi o exame com o menor número de infrações. Em 2016, ao fim do primeiro dia de provas, eram quase 4.000 estudantes eliminados por desrespeitarem algumas regras. Neste ano, apenas 273 eliminados em todo o Brasil. O primeiro dia de aplicação do Enem transcorreu na mais absoluta normalidade. Nós não tivemos nenhum incidente grave. Pelo contrário, tivemos 2 problemas apenas de falta de energia. Tentamos restabelecer a energia nos locais, não foi possível. Então, esses estudantes farão a prova junto com aqueles que estão privados de liberdade. Não há nenhum problema na reaplicação. Os pequenos incidentes de detecção de metal que os participantes foram chamados a fazer uma vistoria mais séria, mas todos eles liberados, não eram instrumentos de pontos de contato para fraudes, nada disso, eram apenas objetos que não podiam ter sido levados para o local de prova, mas em número muito pequeno. E o que enche o INEP de orgulho, e especialmente essa presidente, é a grande aceitação que o nosso tema de redação tem causado na sociedade brasileira. Nós temos recebido de participantes, de pais, de educadores, de professores, muito incentivo pela escolha do tema. Na semana em que o desafio da educação para surdos se torna o tema da redação do Enem 2017, o Instituto Nacional de Educação para Surdos, o INES, realiza o seu 17º Congresso Internacional e o seu 22º Seminário Nacional no Rio de Janeiro. Aqui, estudantes e seus familiares, professores e pesquisadores também discutem os mais diversos aspectos da educação de surdos, como o estudo bilíngue em português e em libras. O tema da redação do Enem, então, teve grande repercussão entre os participantes do evento. Eu acho que se a gente pensar no que aconteceu em relação aos surdos no Brasil até então, é um marco muito forte, né? Ele pode ser considerado um grande marco, porque você vê alunos surdos que eram obrigados a ler e se relacionar com conhecimento em português
português e, de repente, uma emergência da língua de sinais na própria prova do Enem, nas redes sociais. A gente pôde perceber em várias redes sociais as pessoas manifestando um extremo orgulho de poderem ter visibilidade no momento da nação agora, né? Nesse momento da nação. Uma coisa que marca o movimento do Enem, de colocar a prova em Libras e colocar o tema da redação sobre a questão da educação de surdos, parece que marca isso, sabe? Assim, quando as pessoas se depararam com um tema lá na prova, de repente ela não foi só um tema de uma redação qualquer, é um convite para a sociedade olhar para um espaço que o surdo estava ocupando e que não era observado, né? Essa atenção toda que está sendo colocada, na verdade, a gente acredita que ela é o princípio para os surdos poderem olhar de frente para a sociedade e produzir, né? É um momento de orgulho histórico no Brasil. Acho que abriu os olhos da sociedade para enxergar a necessidade do surdo e as dificuldades que eles enfrentam no dia a dia da escola. Achei muito importante. Estou muito orgulhosa por isso, porque isso tem que ser ampliado cada vez mais. Então, essa relação em relação à pessoa surda, os ouvintes nunca entenderam como é que é, sempre tiveram um preconceito, e isso é necessário que eles possam entender, para que eles se sintam, e isso me sentiu valorizada, né? E como esse processo cada vez mais vai aumentar. Outro fato que chama a atenção para o Enem 2017 é que os estudantes surdos fazem pela primeira vez as provas do exame em Libras, a língua brasileira de sinais. Marco histórico importantíssimo. Tanto a Vídeo Libras, né, que foi a prova para as pessoas surdas que fizeram essa solicitação e que tem direito a 2 horas a mais, né, é bom a gente reforçar isso, quanto no tema redação. Porque o tema redação voltado para a surdez, para a educação de surdos, isso realmente revolucionou todo o sistema de ensino. E a gente espera, nós que participamos da comunidade surda, temos a certeza que isso vai modificar, inclusive a educação de surdos. A minha experiência no passado, né, domingo passado, quando eu cheguei, eu estava muito ansioso no local da prova. E aí, quando eu entrei, né, eu fiquei muitíssimo emocionado quando eu pude observar e até assustado quando eu vi um laptop e aí tinha um local para ser colocado DVD. E aí eu fiquei aguardando para começar e aquela ansiedade tomando conta de mim. Aí, quando chegou a prova escrita, né, no papel, e aí era real, né, eu não podia abrir porque estava fechado, então a prova fiscal na sala de aula veio e me entregou a prova com CD e aí mostrou que estava lacrado, que estava tudo correto, e isso tudo foi apresentado. Depois abriu esse envelope lacrado e aí tinha um DVD que eu pude colocar no laptop e foi entregue. Aí tinha um nome, eu conferi o meu nome, fiz também o biométrico, se tivesse algum gêmeo, alguma outra pessoa. Então, realmente, era uma questão de confiabilidade. Aí eu fiquei muito emocionado já com isso. Deu trabalho, houve fraudes, teve luta na justiça, mas tudo indica que valeu a pena. Praticamente todas as universidades aceitam o Enem parcial ou totalmente. Ernesto, hoje o Enem é a principal porta de entrada para as universidades brasileiras. O Brasil tem cerca de 2.400 instituições de ensino superior. 13% delas são públicas. Praticamente todas usam a nota do Enem como critério de acesso aos cursos de graduação. Mesmo assim, algumas ainda fazem o seu próprio vestibular ou parte dele, porque precisam realizar provas de habilidades específicas, como aquelas exigidas pelos cursos de música e arquitetura. E no universo do ensino superior privado, com mais de 2.000 instituições, a tendência também é que o Enem seja o principal critério de acesso. Nós temos a grande parte que utiliza o Enem, que já vem progressivamente utilizando ou de uma forma integral ou de uma forma parcial. Muitas delas utilizam parte do processo seletivo, as notas do Enem, e complementam com a avaliação própria de cada instituição. Outras, entretanto, utilizam os 100% do Enem como processo classificatório para ingresso nos seus cursos superiores. Eu acho que é uma importância não só para as privadas, como para as públicas, importante para o Brasil, porque trouxe um modelo que é um modelo que já vem sendo repetido há alguns anos, com aperfeiçoamento, como acontece esse ano, com desdobramento em 2 finais de semana, que isso é salutar, permitindo que você tenha uma avaliação de um programa nacional, de uma base comum nacional. E tem mais! O Enem ultrapassou nossas fronteiras e já alcança o além-mar. Veja. Tudo começou em 2014 numa das universidades mais antigas do mundo. Assim que a legislação portuguesa permitiu, a Universidade de Coimbra aceitou que os estudantes brasileiros ingressassem apenas com o resultado do Enem.
exigia 600 pontos mínimos na média final e as notas de corte dependiam do curso. Hoje, são mais de 5.000 alunos brasileiros estudando em Portugal, 500 deles em Coimbra. 3 anos depois, as regras são as mesmas, mas o INEP já fechou acordos com 27 universidades e institutos politécnicos de Portugal. E esse número pode crescer. Mas há possibilidade de recebermos demandas de outros países que também sejam lusófonos e que utilizam a língua portuguesa para poder abrir a porta pelo Enem nas suas universidades. Então, pode acontecer. Ainda não recebemos, mas é uma possibilidade que está aberta. Os únicos cursos para o qual as notas do Enem não são aceitas por restrição do governo português são medicina e odontologia. Para todos os outros, há muita oferta de vagas. O problema é que poucos estudantes sabem dessa possibilidade. Não tinha esse conhecimento, não sabia. Ouvi falar, só que eu nunca nunca procurei saber mais. Ao contrário do Brasil, em Portugal, as universidades e os institutos politécnicos oferecem a possibilidade do mestrado integrado. O aluno termina o período de graduação e já pode começar o seu mestrado. Tudo isso tendo sido aceito com as notas do Enem. Ao final do curso, todos os diplomas precisam ser revalidados no Brasil. Não há bolsas e as universidades públicas também cobram taxas. Para saber se vale a pena, é preciso fazer as contas e comparar com o Brasil. A taxa anual académica média aplicada pelas universidades que recebem estudantes é 4.000 euros ano, mas também há depois a modalidade de um pagamento mensal entre 600 e 800 euros mês, que inclui o pacote inteiro, ou seja, cobre todos os custos. A taxa académica anual faseada, não é? Dividida por mês, mais custos de alojamento, mais alimentação. E, portanto, nesse caso, é uma média de 600 a 800 euros mês, como eu dizia, em média, porque depois o custo de vida depende da cidade onde a universidade está situada, porque há umas que são mais caras, as universidades com um custo de vida mais alto que outras, e, portanto, a média também é um pouco condicionada por esse fator. E quais as vantagens para um estudante brasileiro escolher estudar numa universidade de Portugal? Eu acho que tem inúmeras vantagens. Primeiro porque as universidades portuguesas estão muito bem cotadas, como sabe. Nas cotações internacionais, as universidades portuguesas aparecem nos rankings, na lista das melhores classificadas, portanto são universidades muito bem qualificadas. Segundo, porque nós temos uma variedade muito grande, crescente de cursos, de oferta de cursos, portanto os cursos tradicionais mantêm-se, mas há cada vez mais cursos novos. A terceira razão, porque tem um reconhecimento no espaço europeu, funciona, portanto, para todo o espaço europeu, o que é uma mais-valia. Depois temos, no caso dos estudantes brasileiros, a grande afinidade da língua, o que é uma ajuda, e apesar de tudo cultural. O Enem é muito importante porque ele meio que democratizou a questão das faculdades. Antigamente, você só poderia fazer o vestibular da sua região, porque às vezes eu vou perder a chance de fazer um vestibular da minha região, que acontece de outra região, mas essa faculdade aqui é bem melhor. Não, agora você está concorrendo para praticamente quase todas as universidades, tanto públicas quanto privadas, que aceitam programas do governo. Então, você abriu uma gama de oportunidades muito grande para os alunos. No segundo dia eu vou prestar mais atenção nas questões, porque no segundo dia é só exatas, aí tem que ter um pouco mais de calma e paciência. Não sei o que esperar para a prova de matemática desse ano, que o nível de dificuldade parece estar aumentando gradativamente. Aí eu quero ver se isso aí vai se confirmar mesmo. Mesma coisa com ciências biológicas, com ciências da natureza. São matérias que eu não gosto muito, que eu não domino, que eu não entendo assim muito, né? Então, tô nervosa, mais para domingo que vem. Nós esperamos a mesma tranquilidade da primeira aplicação, que os jovens se preparem, os participantes todos cuidem de chegar a tempo, né? Que a gente possa, de novo, não ver aquela cena do portão fechado com gente de fora, que, de novo, o pessoal não vá para a balada na véspera, não é? Que levem o documento de identidade com a foto, uma caneta preta transparente, que façam uma boa refeição, e que, de fato, estejam dispostos a mostrar tudo o que sabem.
não é? O exame dura menos, né? Porque nós temos menos tarefas para serem cumpridas, né? Que se preparem para ter sucesso. A luta pelo acesso à universidade é intensa e muitas vezes desigual. Os cursos comunitários espalhados pelo país são apoios importantes para quem não tem condições de pagar os cursinhos particulares. Em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, um cursinho comunitário chama a atenção pela sua localização. Sabe onde fica? Onde? Num shopping center. Gente, eu fiquei tão curiosa que eu fui lá conferir. Estamos num shopping da Baixada Fluminense, mas o que um local próprio para vendas e consumo, a princípio, poderia ter a ver com educação? A resposta está aqui, entre lojas e corredores com promoções tentadoras, um espaço de coworking que oferece um serviço gratuito, aulas preparatórias para o Enem. Lugar onde a maioria vem consumir conhecimento diariamente. A ideia de poder transformar a realidade de muitos estudantes da região é que motivou a parceria entre um curso pré-vestibular particular e o shopping. São aproximadamente 50 professores no projeto, todos voluntários. Eu acho que é um projeto muito bacana, muito interessante e aberto principalmente ao aluno da escola pública. Então esse aluno estuda pela manhã, estuda à tarde, quer fazer o Enem, muitas vezes não tem essa noção porque nós conhecemos todas as dificuldades da escola pública. Eu sou professor da rede pública. Eu achei muito interessante, vim até aqui para saber se era verdade realmente, porque hoje em dia é difícil de ver isso, mas é uma porta aberta para a gente. É um espaço gratuito, né? Você precisa doar um caderno e você vê assim, diferentes facetas aqui. A gente não tem o menor trabalho ou preocupação para encontrar pessoas que queiram vir dar aula aqui dentro da nossa equipe. É uma felicidade muito grande ver os rostinhos dos alunos assim recebendo aquele conhecimento, e alguns não poderiam estudar em um cursinho pré-vestibular e tal por condições econômicas, e a gente trazer conhecimento e trazer essa oportunidade para eles é fantástico. A minha família é uma família pobre, ninguém fez faculdade, meus pais foram até o 4º ano, então foi por vontade própria mesmo, para ajudar na família no futuro, porque é uma graduação muito importante hoje em dia, né? Vindo aqui, sabendo que a gente está aqui, tendo toda essa acomodação com outras pessoas, com os professores, é mais uma intensificação, deixa a gente mais tranquilo, me deixa mais tranquila. É um espaço, como você está vendo, bem descontraído, bem leve, mas ao mesmo tempo onde há um desejo mesmo de aprender. É um espaço bem público, assim, que todo mundo tem acesso. O shopping todo mundo vem, entra e tal. Então isso facilita. Para todos que também se dedicam a fim de alcançar resultados vitoriosos nesta reta final do Enem, o conselho ainda em tempo do professor. O Enem vem mostrar para a gente que é preciso, necessário investir na leitura, desde a educação infantil até o ensino médio. Aquele aluno que vem, que começa a escrever com textos cheios de dificuldades, inadequações, depois você vai percebendo a progressão desse aluno. Eu saio daqui assim, com a certeza de que eu estou contribuindo para o melhor, e eu acho que o trabalho do professor é um pouco isso também. Para mim, a universidade ideal seria uma universidade pública, gratuita, de um pensamento crítico, né, que possibilite ao aluno um mundo de possibilidades e transformações. Com acesso democratizado, né, que permitisse a inclusão de diferentes camadas sociais, uma universidade que tivesse políticas de incentivo à permanência do aluno na universidade, como bandejão, moradia estudantil. A gente cada vez mais tem que investir em universidades públicas com estrutura, com laboratórios e, acima de tudo, que os nossos alunos possam, né, fazer as escolhas dos cursos aos quais eles vão exercer como profissão aí durante a vida toda. Professores capacitados e motivados a explorar o máximo possível de suas potencialidades. Uma universidade que traga essa oportunidade, que dê a ele possibilidade de crescimento, de diálogo, de desenvolvimento, é o que a gente pensa que seria o mais interessante. Assim a gente encerra esta edição da Rede Escola Notícias da Educação, a nossa revista eletrônica semanal. E não esqueça de ver o programa especial da Hora do Enem às 8 horas da noite, ao vivo neste domingo. Até a próxima semana. Tchau, de olho no Enem!